Muito bem, hoje é dia 11 de novembro de 2019. Portanto, a reforma trabalhista de Temer, a Lei 13.467, completa 2 anos. A propaganda que justificava aquela reforma dizia o seguinte: criaremos 5 milhões de vagas, 5 milhões de emprego. Eu vou falar com o professor Oswaldo Augusto de Barros, coordenador do Fórum Sindical dos Trabalhadores, que no fórum ou na confederação que ele preside, em ambas as condições, ele combateu aquela reforma trabalhista. Professor, eu não vi os empregos. Que emprego? Não, Franzinho, eles nunca existiram da forma que nós entendemos como emprego. Em verdade, eu me lembro uma notícia que aconteceu enquanto estávamos ainda no estágio da votação para a sanção do presidente. Um empresário americano falou que a reforma que havia sido a destruição da CLT tinha sido muito frágil, porque não tinha diminuído o salário. Por aí eu entendo o seguinte: primeiro, a reforma não foi uma necessidade do Estado, foi uma forma de agradar a um grupo de empresários. E segundo, esses empresários se comprometeram com não sei quem, mas não cumpriram, porque o número de desempregados e de desalentados continuam atingindo índices como nunca nós tivemos no país. Agora, professor Oswaldo, além da precarização do trabalho, do rebaixamento das relações de trabalho, a lei estimulou o arroz salarial. Nós vimos a semana passada o jornal Valor Econômico publicaram uma matéria que dizia o seguinte: nos últimos 12 meses, 37% dos contratados foram subcontratados, ganhando 36% do que ganham os trabalhadores regularmente contratados. Ora, se o trabalhador ganha menos e consome menos, paralisa o mercado interno. Também cai o recolhimento à Previdência Social, de modo que essa reforma beneficiou a quem? Beneficiou a estupidez, beneficiou a incapacidade, beneficiou a propaganda. Você pode ver que quem mais ganhou com isso não foram nem os empresários, foram os publicitários. Por onde você passava, havia um chamamento muito forte que ela seria a solução para os problemas brasileiros. Eu não vi essa solução. Se ela tivesse vindo como solução, teria tirado da situação incômoda do desempregado um certo número e dado a eles condição de sobrevivência. Eu não estou nem preocupado se ele venha a receber o quanto recebia antes, Franzinho, porque em toda crise você tem que perder parcialmente aquilo que você tinha. O que nós estamos analisando hoje é um outro aspecto. Tudo que se faz contrário ao que está na nossa legislação tem o título de modernização. Tem o título de ser aquilo que o mundo está oferecendo e nós temos que nos modernizar. Pois bem, meritocracia, capacidade de ação, capacidade de interesse para fazer movimentar as contas não existe. Mas o empregado, esse sim tem que ser sacrificado. Eu fico um pouco preocupado quando as nossas altas autoridades colocam que os empregos só não são preenchidos por causa do despreparo e que o TI vai ser a solução, e eles não olham a última resenha da análise que foi feita pelo IBGE da situação do brasileiro. Cerca de 13,5 milhões de brasileiros acima de 15 anos de idade, eu não estou chamando de analfabeto
as crianças que acabaram de nascer. Não. Esse volume de brasileiros analfabetos, eles vão ter chance de trabalhar no quê? No TI que eles tanto apregoam. Nós temos que analisar que o Brasil ele tem características próprias. Ele tem capacidade própria de gerir emprego, qualidade de aperfeiçoamento dos seus funcionários, qualidade de ação para gerar empregos que tenham qualidade. Isso tudo está sendo trocado por uma panaceia de transformação mundial que não vai trazer nenhum tipo de sustentação futura. Porque fica muito claro que tudo isso está sendo feito para trazer capital para o país. Só que me parece que esse é aquele famoso capital volátil, que a pessoa quer ter lucros imediatos e os retira antes que eles gerem aquilo que o país precisa. Perfeito. Professor Oswaldo, a Lei 13.467 feriu duramente os sindicatos. Vou citar aqui dois aspectos e queria ouvir o seu comentário. Primeiro, acabou de uma hora para outra, sem transição, com a contribuição sindical. Segundo, tirou dos sindicatos o poder de fazer a homologação, ou seja, no momento da rescisão das verbas trabalhistas, o sindicato não tem mais o poder de fiscalização. Então, eu te pergunto, diante do corte do imposto sindical, da contribuição sindical, e diante da dificuldade da fiscalização da quitação das verbas rescisórias, o que os sindicatos devem fazer? Mas aí a receita ficou pronta. O sindicato não presta para nada, daí para-se de pagar pelo sindicato. O sindicato não tem poder nenhum de ajudar o trabalhador. Divulga-se isso com uma situação muito concreta, de que o sindicalismo só atrapalha. E depois culpa-se que é por causa do sindicalismo que não se tem empregos. Que é por causa dos movimentos sindicais que as empresas não estão aplicando. A preocupação que a gente tem é a seguinte: se é tão problemática a vida do sindicato, por que impedir que ele fiscalize as falhas que as empresas estão apresentando? O que acontece é o seguinte: eu até entendo a posição de quem imaginou toda essa modificação. Eles queriam uma pausa para poder fazer todos os males e depois desaparecerem no contexto. Não conseguiram. Não geraram emprego, não impediram que os sindicatos oferecessem resistência e, o pior, deixou o trabalhador numa situação que agora o trabalhador mais do que nunca busca a sua entidade sindical. Porque ele vê que a entidade sindical está sendo para ele o único ponto de apoio para que ele consiga reconquistar os direitos que perdeu.